Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, dia 4 de outubro. Que bom estar contigo e levar as informações que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, também pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Agradeço a todos pela NEL TV no Paraguai e aqui no Brasil também, e a partir deste momento você está nos acompanhando em sinal aberto no Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada, linkada aqui no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje trazendo em destaque soja e como que vem a semeadura da soja na campanha 2021-2022. É claro que a semeadura soja no estado do Mato Grosso, que já vem bem mais adiantado, teve algumas chuvas e o avanço na última semana foi mais expressivo, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Atingiu 6,16% até esse último final de semana, de acordo com o IMEA, é o que você vai acompanhar comigo na tela sobre o estado do Mato Grosso. Aqui um comparativo feito com as médias, né, dos últimos anos. A média, inclusive, de 5 anos, essa semeadura está em 3,3%, ocupando a área de destino de cultivo com soja. Ano passado, em 1º de outubro, estava em 1,7% e agora ficando em 6,2%, portanto é mais acelerado o cultivo da safra no Mato Grosso nessa safra nova. Houve um avanço aí de 4,46 pontos percentuais frente ao reportado na última safra. O avanço intersemanal em relação aos trabalhos de campo lá do sojicultor mato-grossense é de 4,95 pontos percentuais na última semana, portanto, aceleraram bem. Os números nacionais para a semeadura da soja. E de acordo com a consultoria AG Rural, até a última quinta-feira foram atingidos 4% de toda a área destinada ao cultivo, à semeadura da oleaginosa. Não houve grandes avanços em uma semana, de acordo com a AG Rural, porque o tempo predominou de uma maneira mais quente, com sol aberto, sem chuvas. E aí o produtor continua esperando uma situação, um cenário melhor para a semeadura da oleaginosa, isso falando numa situação nacional. Claro que chegaram algumas chuvas em alguns estados no país nesta última semana, nesse final de semana também, entretanto, não trouxe essa contabilidade até a última quinta-feira, de acordo com a AG Rural. Falo agora a respeito de soja, mas no ambiente internacional. Olha, é uma semana diferente. Essa semana diferente é por conta da ausência da China no mercado. A China vai ficar de feriado até quinta-feira, então só tem operações, negócios, comércios até sexta. Isso afeta de uma maneira generalizada todo tipo de cadeia produtiva que exporta para esses chineses. Por exemplo, a carne bovina, também a soja. Os efeitos da China fora do mercado em relação às sinalizações de demanda eram muito sentidas na última semana e há cerca de 10 dias também, quando teve um outro feriado na China em relação ao que ela acaba impactando com os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Chicago vinha descendo. É importante ressaltar também que o relatório de quinta-feira, relatório trimestral, trouxe os estoques posicionados em 1º de setembro bem altos, 6.950.000 toneladas, vou corrigir, bem altos frente à expectativa de mercado, que aguardava algo perto de 3.550.000 toneladas, isso falando da média, e ele veio bem mais elevado, inclusive bem mais elevado do que a máxima esperada em quase 1,5 milhão. Por outro lado, o estoque em 1º de setembro em relação à soja
norte-americana é a metade do que se tinha em 1º de setembro de 2020. Então, são duas leituras distintas. É importante lembrar que o furacão Aida, os impactos em relação à saída, à logística norte-americana, tudo isso acabou pesando em relação a um estoque maior de soja no momento. Entretanto, como você bem sabe, milho ficou menor. Vamos dar uma olhada em soja em Chicago. Soja vinha sinalizando queda o dia todo. Essa queda continua mais contida e com poucos negócios, sem muita movimentação com soja em Chicago. Nós temos aqui a posição de novembro a $12,41, mais 6 o bushel, queda de 0,38%. Janeiro, $12,52 bushel, queda de 0,36%. Março, negociado a 0,32%, a $12,60, mais 4 por bushel. E maio, $12,69, mais 2 o bushel, um recuo de 0,26%. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago em queda em uma semana mais devagar, seguramente mais devagar em relação à sinalização de demanda por parte dos chineses, que não vai haver. O dólar agora, dólar comercial, isso aqui ajuda a formar preço aqui no Brasil, e o dólar vem alto, 1,35% de alta para a moeda norte-americana agora, R$ 5,43, mais 5 para o dólar. Nós temos nova sinalização de elevação para a moeda norte-americana no Brasil, e isso, claro, que traz impactos, acaba tendo uma formação de preço. Já estava antecipando aqui, dando uma olhada como é que está a soja no porto. Soja no porto também tem uma melhora de preços, e isso é por conta do fator dólar em relação a formação de preço de soja em porto. Mas quem fala sobre essa alta do dólar nesta segunda-feira, começando a semana com mais uma alta, é Walter Pulga Júnior. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. O que tem motivado o dólar nesta segunda-feira? Olha, nós temos dois aspectos que levam o dólar a um patamar de alta, de novo, né? Mais alto. O que ocorre é o seguinte: primeiro, a perspectiva de inflação mais alta no Brasil, né? Os juros, inclusive, estão subindo, especialmente juros de curto prazo, sobem na esteira também da disparada dos preços do petróleo. Portanto, nós temos dois aspectos, na verdade, dois problemas que causam essa alta no dólar. O dólar, nesse momento, opera em alta, veja, alta de, você falou 1,30, 1,40, neste momento a 1,44% de alta, passa de R$ 5,44, e isso ocorre também porque o dólar se valoriza frente a outras moedas do mundo, não só frente ao real, não. O dólar index, que nós sempre citamos aqui, também vinha em alta agora há pouco. Nós temos na tela aqui agora, vamos ao dólar index. O dólar index opera neste momento em leve queda de 0,23%, mas veja, perto de 94 mil pontos. Nós falávamos semanas anteriores no dólar, né, o dólar index, na faixa de 92.800, 92.500, mas foi a 93, de 93 passou de 94 e agora está a 93.817 pontos. Ou seja, o que nós temos é o dólar se valorizando frente a outras moedas também. Fora isso, nós temos a alta disparada nos preços do petróleo, né? Petróleo disparava hoje, petróleo tipo Brent, por exemplo, chegou a passar de $80 o barril. Petróleo tipo Brent, agora a $81,72 o barril, tem alta de 3,08%. Petróleo WTI, que tinha valores bem mais baixos, normalmente, né? Abaixo do valor do Brent, estava a 73, 74, está a $78,03 o barril, uma alta de 2,83%. Bom, a expectativa é de que esses preços não subam mais na medida em que os países exportadores de petróleo introduzam maior volume de petróleo no mercado. A expectativa é de que logo mais nós teremos a entrada de mais 400 mil barris diário no mercado internacional. Se a OPEP vai decidir isso ou não, se haverá maior quantidade de petróleo, o fato é que, enquanto isso não ocorre, petróleo está em alta. Petróleo em alta e perspectiva de preços em alta no Brasil, com alta da inflação já estimada na pesquisa Focus, o dólar se valoriza frente ao real, o real perde poder frente a outras moedas e, lógico, frente também ao dólar. É com você, Fabiano.
Obrigado, Pulga. Nós temos esse cenário com o petróleo. Hoje o petróleo não influencia mercado agrícola, até por conta da soja, né, que está tendo um cenário completamente distinto por conta da China. Mas a ausência da China não afeta apenas soja, afeta também, por exemplo, carne bovina. Olha, e para falar a respeito de mercado, a respeito do pós-caso vaca louca típica e saber como é que o Brasil tem se comportado em relação a esses elementos, eu vou conversar agora pela internet com Iago Travagini, consultor da Agrifato, que fala conosco pela internet ao vivo. Iago, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E o que nós temos visto, né, havia uma expectativa em relação à China, Brasil, exportações, né? E sabíamos que se entrasse nessa semana de feriado prolongado não ia mudar nada. Como é que você avalia esse momento que nós temos para a carne bovina brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o canal do Boi, Agricultura BR. E sim, o que a gente olha e visualiza agora nada mais é do que uma indefinição do governo chinês perante a volta ou não das importações, das compras de carne bovina, né? A gente teve até exportações relevantes no mês de setembro, mas o que elucida agora é que as certificações pararam de acontecer, ou seja, o MAPA não emite mais certificação para carne chinesa justamente por conta da EEB. E não há ninguém hoje no país, de forma oficial, que se posicione para quando a China voltar. A decisão hoje está exclusivamente na mão dos chineses. Então a gente tem um intervalo aí entre 70 a 100 mil toneladas que são exportadas todo mês para a China, né? Basicamente é o que foi nos últimos 24 meses. Essa média de volume que era enviada à China, hoje a gente não tem nenhuma perspectiva de quando eles voltam, e por isso o mercado embalou nessa forte queda, nessa forte correção, tanto no físico quanto no mercado futuro. Iago, e você falou sobre esse embalo para números mais negativos em relação, ou menores em relação à cadeia produtiva da carne bovina, isso de uma maneira geral, eu falo de carne no atacado, falo de arroba de boi, e ainda não atingiu as categorias animais, mas é uma situação que vai sendo criada por conta desses elementos. Na sexta-feira última, quando nós trazíamos os destaques na terceira edição do Agricultura BR em relação aos embarques, às exportações de carne bovina, quando nós comparávamos setembro de 2021 com 2020, evidentemente você tem um volume maior. Mas as expectativas eram melhores do que aquelas que foram apresentadas, não é isso, Iago? Em relação a essa carne bovina que não está sendo exportada, que já está contratada, como é que o mercado tem se ajustado em relação ao que foi travado de preço e principalmente sobre onde que ela está ficando disponibilizada? Bem, vamos lá. Até o final do mês de setembro, tinha-se a esperança da China voltar. Então, o que aconteceu, na verdade, até o final de setembro, a gente tinha uma certificação para mandar essa carne para fora do país. Então, o Brasil estava exportando e continuou exportando durante todo o mês de setembro carne que foi certificada antes do dia 4 de setembro. Então, o Brasil continuou mandando essa carne para fora e acelerando esse processo de envio, só que o grande porém agora é que não há essa certificação. Então, o que está ocorrendo agora? O frigorífico reduz a sua capacidade de abate, começa a pular datas de escala de abate, começa a oferecer menos pelo animal, pelo bovino gordo, justamente porque ele não tem a necessidade de ficar alongando mais a escala, porque ele perdeu um demandante aí de 80 a 100 mil toneladas. A gente calcula essa média aí entre 70 a 100 mil toneladas mês, né? Então, hoje o Brasil tem o principal comprador externo fora do mercado, consequentemente os frigoríficos estão se ajustando a toda essa nova realidade. E por isso, a gente vê uma pressão muito grande sobre o boi gordo nesse momento, sobre o preço do boi gordo. A carne, ela está tentando ser mantida ainda, né? Os animais que foram negociados antes daquele imbróglio, eles foram, em grande parte, honrados os compromissos previamente estabelecidos na faixa dos 315 ali, para o boi gordo, só que sem essa demanda, né, o que a gente está vendo está se enchendo as câmaras frias, os frigoríficos estão com as câmaras frias cada vez mais lotadas, esperando essa volta chinesa, e o próximo passo seria a volta chinesa e embarcar, só que a cada dia que se passa, a câmara vieira vai ficando mais lotada, e o que a gente está vendo é uma pressão tanto na carcaça casada do bovino, né, os varejistas estão pressionando a carcaça casada, quanto sobre o boi gordo. O boi gordo está sofrendo muito nesse momento agora. Iago, para que o pecuarista, principalmente, que está nos acompanhando, que é
o produtor rural de uma maneira geral, agricultor e pecuarista é a maior parte do nosso público, seguramente, isso não precisa nem dizer. Mas para ele que está vendo a seguinte situação, pressão sobre os preços da arroba do boi, e por um outro lado, os mesmos números de exportação mostram um valor de tonelada em dólares, historicamente mais elevado, talvez o melhor setembro que nós temos de registro, acho que ficou acima de 5.500 dólares a tonelada, um faturamento ou receita maior pela indústria frigorífica exportadora e maior ainda quando a gente imagina isso com um dólar, que eu acabava de mostrar com o meu colega de São Paulo, extremamente elevado, né, em relação a 5,40, né, e aí, claro que isso foi contratado em várias épocas com dólar, mas acima um dólar alto indiscutivelmente. E ele vê esse cenário que nós temos hoje em relação à pressão para a arroba do boi gordo. Como é que o pecuarista, e falando com ele mais diretamente, como é que o pecuarista deve se comportar dentro de um cenário como esse, no qual o que está se ditando exatamente no momento em que os preços deveriam estar em elevação, estão em queda? Bem, a gente vê uma situação muito preocupante para o pecuarista nesse momento, porque agora a gente é o grosso dos animais de confinamento. Então, você manter esse animal no confinamento por mais 10, 15, 30 dias, basicamente vai imputar em ter maior prejuízo. Né? O pecuarista vai olhar para a conta e vai ver cada vez mais prejuízo, porque a gente está falando hoje de uma diária que custa entre 20 a 25 reais no estado de São Paulo. Então, essa preocupação, o pecuarista é ainda mais intensificado porque ele está num processo em que ele já tinha pré-determinado o custo dele, que era para sair o animal há 15 dias atrás, ele segurou achando que ia voltar e não voltou. Então, nesse tipo de engorda, né, a gente aconselha que assim, o pior momento já foi, o ideal é agora estancar o problema, seja via futuro, seja via opções, é tentar estancar esse problema e tocar para a próxima. Para quem tem um animal mais longo prazo, o cenário é um pouco mais animador. A gente acredita sim que a China vai voltar. A China, a gente é o principal exportador para a China depende do Brasil, assim como o Brasil depende da China. O diferencial é que eles formaram um relativo estoque, então eles têm barganha para pressionar esse mercado, no entanto, eles devem voltar. Então, o cenário de médio prazo é assim que a China volte, o Brasil volte à normalidade. Mas agora, o que a gente vê é um cenário de total pressão para cima dos produtores, os pecuaristas brasileiros é o que vão sofrer mais nesse momento, até porque JBS, Minerva, Marfrig, todos esses já redirecionaram as exportações para a China, porque a Argentina continua mandando normalmente, os Estados Unidos continuam mandando normalmente, a Austrália continua mandando normalmente. Então, esses frigoríficos conseguem atender a demanda chinesa. Hoje, o principal prejudicado nesse momento é o Brasil e, consequentemente, os produtores brasileiros. No cenário de curto prazo, tem pouco a ser feito, mas o que a gente acredita é que fica a lição também para os próximos anos e para os próximos ciclos produtivos, é que o pecuarista começa a se atentar justamente no principal ponto que a Agrifato trabalha, que é redear, né? Que é proteger o custo de produção via mercado futuro, não depender única e exclusivamente do preço que vai estar naquele dia, né? A gente tem uma ferramenta muito importante, que é a bolsa, e que acho que o produtor pode olhar e usar com mais carinho cada vez mais. Para encerrar, Iago, qual que é a gordura que a China tem? Por quanto tempo mais que nós sabíamos? Se chegasse nessas semanas de feriado, não teria retomado no meio, né? Não teria como. Mas qual seria a gordura? Quanto tempo que a China suporta ficar sem comprar carne bovina do seu disparado maior fornecedor? Bem, o que a gente tem visto é que desde que o Brasil parou, na verdade, de certificar carne para a China, né, por conta desse imbróglio, é que a China perdeu basicamente o principal fornecedor, em torno de 40% a 45% da carne que chega na China vem do Brasil. A própria pecuária, e não só a pecuária bovina, a pecuária chinesa nesse momento estava num processo em que a produção de suíno estava retomando, houve a PSA e teve um descarte muito grande de suíno lá na China nesse 2021, nesses últimos meses, o preço da carne suína caiu. Então, todo um processo em que favorece o consumo de carne suína nesse momento lá na China por conta desses preços mais baratos. No entanto, a carne bovina, ela é uma carne que tem cada vez mais caído no gosto do consumidor chinês. E, vale lembrar, a China tem um ano novo chinês daqui basicamente 3, 4 meses, né? Primeira semana de fevereiro é o Ano Novo Chinês, que é o período de maior consumo de carne bovina no país em todo o ano. Então, existe sim a possibilidade da China ficar aí mantendo-se fora das compras até mesmo durante todo o mês de outubro,
mas particularmente o que a gente acha que vai acontecer sim, é que se eles ficarem até o final do mês, eles vão enxugar muito o estoque deles, não é a total intenção você ficar com um estoque muito neutro lá na China, eles trabalham com estoques elevados, e eles vão precisar recompor esses estoques ali no mês de novembro. Então o que a gente vê agora é principalmente esse movimento de tentar reduzir ao máximo possível o estoque, e ao mesmo tempo em que eles vão tentar renegociar toda essa carne aí que está no mar, que está basicamente para chegar lá na China, e a gente acredita que pode haver uma tentativa de renegociação dessa proteína que foi enviada do Brasil. Tá certo. Iago, eu agradeço a sua participação, um grande abraço a você e a toda a equipe da Agrifato. Muito obrigado, Fabiano. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima. Falamos sobre carne bovina, falamos sobre China aqui na Agricultura BR. E eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu mostro como é que está o preço da soja no porto. E você vai saber também que semana começa com chuva nas áreas produtoras. É o destaque do próximo bloco da Agricultura BR, que volta já. Destaque agora para os negócios com soja nos portos brasileiros. A apuração da Grãos Corretora nos traz aqui que entrega no mês de outubro, Portos de Santos e Paranaguá, referência em R$ 172 para a saca de 60 quilos da soja, nesta segunda-feira, 4 de outubro. E por falar em soja, essa é uma semana que começa com chuvas nas áreas produtoras do país, é o que nos explica Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A semana começa com previsão de chuva em grande parte do país. Algumas precipitações mais intensas, outras apenas pancadas em áreas produtoras. Vamos para os produtores agora do Sudeste. Temos previsão de chuva e instabilidades no leste de São Paulo. No sul de Minas, Rio de Janeiro, também no sul do Espírito Santo, o dia será de pancadas de chuva ao longo do dia. No norte do Espírito Santo e também de Minas Gerais, o tempo segue firme. Na região sul, se chover, será bem isolado e fraco. Entre hoje e amanhã, as precipitações diminuem, mas entre os dias 6 e 10 de outubro, Fabiano, elas ganham força e a previsão é de fortes temporais aí na região. Agora, em relação às temperaturas, Fabiano, elas caem bastante hoje, viu? Tem previsão de geada em áreas da Campanha e Serra Gaúcha e também Serra Catarinense, com termômetros que variam entre 0 e 4 graus. E os produtores gaúchos intensificaram as atividades de preparo das áreas para plantio de soja. Em Santa Rosa, após o dia 10 de outubro, está liberada a semeadura para a fronteira noroeste. Em Ijuí, de acordo com a Emater, houve avanço significativo do plantio do milho, a germinação está excelente, o desenvolvimento inicial é bem rápido. E do sul, Fabiano, vamos lá para o centro-oeste, onde o dia será de sol com variação de nuvens no oeste de Mato Grosso do Sul e extremo sul de Mato Grosso. Nessas áreas e também no nordeste de Goiás, o tempo segue firme. Já nas demais áreas da região, as pancadas de chuva se concentram entre a tarde e a noite, com risco aí de trovoadas. No Nordeste brasileiro, o cenário é o mesmo que das últimas semanas: sol, calor, baixa umidade do ar e aumento das queimadas, especialmente no interior. Na região norte, o céu fica cheio de nuvens e chove em vários momentos no sul de Roraima, também no oeste do Amazonas e no Acre. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva na parte da tarde, com risco também de trovoadas. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Renato. Uma ótima tarde a você. Olha, eu vou para mais um intervalo comercial, porque daqui a pouco eu vou conversar com o Haroldo Bonfá sobre o mercado de café arábica, o que aconteceu no fechamento dessa última semana, inclusive na sexta-feira, no Dia Internacional do Café, como é que o mercado tem se comportado e aquilo que o cafeicultor quer saber, claro que se acompanha aqui no Agricultura BR. Aproveite para entrar em contato, manda sua pergunta no 67991733737. Eu volto já. O assunto agora na Agricultura BR é o mercado do café. Nós, como eu dizia, tivemos um fechamento da última semana com valores em elevação para os negócios no mercado futuro, na Bolsa de Nova York, trazia um ânimo diferente para o cafeicultor. Sexta-feira já estava o pessoal muito mais sensibilizado, Dia Internacional do Café, mas essa alta, claro que tem relações ligadas à oferta e demanda, visão de mercado sobre como é que está se posicionando, e é para falar sobre como é que vem esse mercado que eu converso agora com Haroldo Bonfá, ele que é da Faros e fala conosco um pouco a respeito desse importante mercado.
Haroldo, obrigado pela sua participação mais uma vez, um prazer tê-lo aqui no canal do Boi. E nós vamos começar primeiramente perguntando sobre a alta de sexta-feira, foi mais expressiva, o que trouxe o mercado para cima de uma forma tão rápida em um dia só, Haroldo, nessa última sexta. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Não há dúvida, sexta-feira nos deu um susto muito grande, subiu mais do que 5% no mesmo dia, rompeu uma barreira super importante, a de $2 por libra-peso, já vinha alertando sobre isso, mas de qualquer forma esse rompimento foi super importante e tivemos aí notícias não diferentes, né, mas de qualquer forma muito preocupantes, que é referente à Safra Brasil, que está aí bem comprometida com a seca que tivemos e com essa quantidade de chuva que ainda não foi suficiente para acalmar os produtores brasileiros. Haroldo, dá para dizer que hoje o mercado, principalmente o demandador, quem demanda os cafés do Brasil, começa a acreditar mais na crise que nós temos falado aqui no ambiente nacional? Não há dúvida, tem muita foto, tem muita pesquisa, tem muitos reportes dessas trading companies, dos bancos, informando isso. Agora, você tem aí um conjunto de fatores. Por exemplo, assim, nós estamos com um gargalo logístico terrível. Isso está implicando não só em aumentos brutais de frete, como o problema de arrumar espaço nos navios, como o problema de você atender as necessidades. O conjunto disso é que tem pressionado demais o mercado, porque você não tem esse fluxo normal entre oferta e demanda. Haroldo, agora falando a respeito do que nós temos acompanhado de negócios, como é que o café do Brasil tem sido negociado neste momento? Tanto para a próxima safra quanto para as outras. Os negócios mais para o futuro estão acontecendo de uma maneira normal ou o cafeicultor não tem travado? Não sei se a palavra terrível expressa, né? Tá um problema seríssimo, porque tanto o produtor como a trading não sabe se uma venda que ele fez há um mês atrás, que ele achava excelente, se hoje ele vai conseguir comprar o café no mercado interno a esses preços em reais e se ele vai atingir, se ele vai conseguir fazer o embarque. Então, esse é um problema seríssimo. E a segunda colocação é no longo prazo. Quer dizer, ele terá café disponível para entregar em 22, em 23, né? Que são os reflexos desse momento que nós estamos vivendo agora, de falta de chuva e de uma seca prévia que tivemos aí, que afetou demais. Claro, a geada já ocorreu e nós vamos contabilizar também isso agora, depois dessa segunda, terceira florada que está para ocorrer agora. Haroldo, para encerrarmos a nossa entrevista, além de todos esses elementos que são ligados diretamente ao mercado do café, há outros aspectos, principalmente da economia internacional, que afetam também, evidentemente, o café, assim como todos os setores da economia. O dólar mais alto, uma busca maior pela moeda norte-americana, custos gerais muito mais elevados, e isso tem muito a ver com o petróleo, que continua subindo, e isso afeta também a cafeicultura e também os negócios com o café, entre outros elementos, como a inflação mundial. Como é que você avalia esta semana, principalmente, o que podemos esperar nesta semana para o café no ambiente internacional e nacional também? Claro que exige muita cautela, você pontuou fatores super importantes, né? Todos lá fora que vão refletir diretamente aqui. Anteriormente, já no programa se falava sobre a desvalorização do real, né? Ela tem um impacto na Bolsa de Nova York diretamente, é inversamente proporcional, e tem também esse outro componente que é as incertezas brasileiras, né? Nós temos assim o custo Brasil, quer dizer, temos aí um diesel altíssimo, nós temos aí um problema de inflação galopante, né? Que infelizmente está assustando demais,
E quem não se precaveu em termos de insumos, em termos de posicionamento, seja o mínimo, né, de sementes, de defensivos agrícolas, etc., realmente vai ter que fazer muita conta para fechar. Porém, temos aí um alento, né? Nós estamos batendo recordes nominais de preço de café. Num certo sentido, isso é bom para quem tem café, e num outro é preocupante, porque realimenta essa inflação que nós estamos vivendo agora. Tá certo, Haroldo, eu agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, desejo a você uma ótima tarde, um grande abraço a você. Para todos nós e sucesso aí para todos. Grande abraço, conversei com o Haroldo Bonfá, Mercado do Café em Destaque aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Outras informações você vai ter na terceira edição do programa, a partir das 16 horas no horário de Brasília. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.